Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem um patrocínio da 1xBet, uma empresa bookmaker que garante a vocês grandes ganhos e pagamentos rápidos. Aproveita aqui o nosso cupom promocional que te dá bônus em dobro, é Godoy1x. Você vai depositar 50, te retorna 100, se deposita 100, 200, depositou 200, retorna 400, até R$ 1.500 você tem de bônus aqui com o nosso cupom que é Godoy1x. O link está na descrição do vídeo para você baixar, ter um 1xBet no seu celular, fazer o seu depósito e na hora de você fazer o seu depósito, você insere o nosso cupom promocional que é exclusivo para você inscrito aqui no canal que te dá bônus em dobro, Godoy1x. Rodada de Copa Sul-Americana e também de Copa Libertadores, LDU e São Paulo, além de Fluminense e Olímpia com a 1xBet. Galera, é impossível. É impossível superar essa eliminação do Flamengo das oitavas de final, revendo os jogos agora da Copa Libertadores, os jogos de ontem, do Racing com o Boca, do próprio Palmeiras com o Deportivo Pereira, e saber que hoje tem Fluminense e Olímpia, que o Flamengo está ausente diante, daquilo que a gente viu, daquele jogo do Flamengo ruim, do Flamengo despreparado, desse planejamento do Flamengo que começa lá do jogo contra o Alcos, essa revolta. É impossível, cara. Parece que é impossível superar essa desclassificação do Flamengo. O Flamengo não está nesses grandes jogos, o Flamengo não está no dia 4 de novembro na decisão da Copa Libertadores e, sobretudo hoje, não está disputando esse clássico que seria grandíssimo contra o Fluminense para umas quartas de final de Copa Libertadores. Mas então, falando sobre o que o Flamengo está disputando, antes de nós falarmos sobre a resposta que ontem o Flamengo recebeu, e o Flamengo tem que estar muito atento a essa resposta que o futebol mostrou ao Flamengo, está confirmado então, o jogo do Flamengo contra o Atlético Paranaense será no estádio de Cariacica, no Espírito Santo. O Flamengo havia consultado o Corinthians, havia feito essa proposta ao Corinthians, de alugar para essa partida. O Corinthians as coisas não encaixaram, o Corinthians não autorizou, não aceitou a oferta. De imediato, o John Textor, dono do Botafogo, havia oferecido ao Flamengo o estádio do Newton Santos, enquanto isso o Flamengo estava vendo a questão do estádio de Brasília, Mané Garrincha. Estádio de Brasília, Mané Garrincha, inclusive pelo tempo, muito seco, o gramado é duro, não é um dos melhores gramados que tem no futebol brasileiro, muito pelo contrário, é um gramado duro, os jogadores inclusive falam, é muito seca a grama, com isso foi descartado. E a questão do John Textor fica uma questão até meio que óbvia, porque há poucas semanas atrás, o próprio vice-presidente de futebol, Marcos Braz, havia falado sobre a grama sintética e que ele rejeitando, a grama sintética não faz bem, que isso não teria nenhum sentido. Semanas depois, o Flamengo aceitar e aceitar ali o aluguel ali do John Textor e passar o seu jogo para lá. Com isso, o jogo vai para Cariacica, no Espírito Santo, e o estádio já começou a iniciar uma reforma, tem que fazer uma questão da iluminação, porque o jogo passa a ser à noite. Se não conseguisse, o jogo iria ser então no turno da manhã, ia ser mais cedo, mas está confirmado então que vai conseguir lá fazer a reforma que precisa lá na iluminação, e o jogo então entre Flamengo e Atlético Paranaense confirmado à noite e no estádio de Cariacica do Espírito Santo, beleza? Bom, galera, ontem, tanto o jogo pela Copa Libertadores, tanto o jogo pela Copa Sul-Americana, e a gente está falando dos times que hoje estão ali brigando, pleiteando ali pelas taças, seja a Copa Libertadores, seja o Campeonato Brasileiro com o Botafogo, eles acabaram dando uma resposta para o Flamengo. Ontem o Palmeiras venceu o Deportivo Pereira fora de casa por 4-0, tá com um pé e meio na semifinal, a vantagem é enorme, seria um dos maiores vexames da história da Copa Libertadores, você perder pro Deportivo Pereira e ser eliminado. Então assim, o Palmeiras está na semifinal da Copa Libertadores, pegando então o adversário entre Boca Juniors e Racing. Acompanhamos também esse jogo, um 0-0 pobrinho, medonho, o que infelizmente, temos que admitir, o Palmeiras tem uma enorme chance de estar na decisão da Copa Libertadores no dia 4 de novembro, no Maracanã, disputando e possivelmente sendo o favorito nesse confronto, na decisão, podendo ele então ser o quarto, receber o seu quarto título, o maior vencedor da Copa Libertadores e conseguir 2 canecos no Maracanã. Tapa na cara do Flamengo, por toda essa falta de competitividade, por toda essa falta de planejamento. E a resposta que o Palmeiras dá ao Flamengo é uma resposta muito óbvia. Diante que a gente tem visto desde 2019, foi quando o Flamengo venceu a Copa Libertadores, aí no ano seguinte deu o Palmeiras, em seguida o Palmeiras em cima do próprio Flamengo, aí ele cai numa fase antes e agora o Palmeiras possivelmente chegando no mínimo a mais uma semifinal,
O Palmeiras mostra desde o seu início, né, do início da sua trajetória dessa Copa Libertadores e das Copas Libertadores anteriores, ele mostra ser muito mais obstinado do que o Flamengo na Copa Libertadores. Mas quando eu digo ser muito mais obstinado do que o Flamengo, eu digo, inclusive, da importância no início da fase de grupos, número de vitórias, tá sempre buscando as primeiras colocações do grupo, é muito competitivo, assim como estava sendo o Flamengo, exceto nessa Libertadores, vencendo jogos de casa e vence os jogos fora de casa, se impõe e aí vai imprimindo goleadas e não vai tendo dificuldade. É aquilo que a gente falou. Enquanto o Abel Ferreira não sair do Palmeiras e o Palmeiras não iniciar um novo trabalho, o Palmeiras vai estar sempre à frente do Flamengo quando a gente fala de estágio de trabalho. Hoje é o Sampaoli, amanhã vai ser um outro treinador do Flamengo e o Abel vai continuar à frente. É um trabalho de muita continuidade, de conquistas, de convencimento. Os jogadores já titubearam em alguns momentos, mas já retornaram. Tá muito objetivo. O Palmeiras ele é muito objetivo. Por essa continuidade de trabalho e com conquista de grandes vitórias, o propósito está muito claro. Qual é o propósito? E o que eles precisam fazer, como fazer, por onde fazer, quando fazer, está muito claro. Então, por isso que a gente tem visto, principalmente na Copa Libertadores, o Palmeiras não vai dando chance. Muito competitivo. Muito competitivo. Essa tem que encarar a realidade. É muito competitivo. A possibilidade de estar dia 4 na decisão é enorme. E de vencer uma eventual decisão, e aí hoje seria contra, Inter, ou Fluminense, ou ali o Olímpico vem enfrentando mais, possivelmente uma final brasileira, é enorme, o que é uns tapas na cara do Flamengo pela sua falta de competitividade, pela sua falta de organização, pela sua falta de propósito. Afinal de contas, o Flamengo poupou contra o Alcas na decisão, na estreia da Copa Libertadores, para a decisão do campeonato estadual, porque havia necessidade de vencer o campeonato estadual, porque o Flamengo vinha acumulando frustrações. Pois então, falando sobre frustrações, uma outra resposta que o Flamengo ontem recebe é no jogo contra o Botafogo, porque o Botafogo acabou empatando contra o Defensa e Justiça, né? O jogo válido pela Copa Sul-Americana, e aí vai mostrando algumas questões também que são muito encobertas pela imprensa quando fala-se do Botafogo. O Botafogo ontem empatou com o Defensa e Justiça, e quando a gente pega os últimos 5 jogos do Botafogo, 0-0 contra o Cruzeiro, 0-0 contra o Guarani pela Copa Sul-Americana, 3-1 contra o Internacional de virada, no jogo que o Botafogo acabou, massacrando o Inter no segundo tempo. São Paulo 0-0, é o São Paulo reserva, e mais um empate um empate recente contra o Defensa e Justiça. Então o Botafogo teve uma vitória nos últimos 5 jogos. E nos últimos 5 jogos, pelo Tiquinho inclusive tá fora, o Botafogo marcou apenas 4 gols. Agora é claro que o que chama a atenção é o número de gols que o Botafogo sofre. A defesa do Botafogo, ela acaba dando muita competitividade a esse time. O Botafogo sofre muito poucos gols. E se a gente levantar ainda mais os jogos do Botafogo, a última vitória do Botafogo fora de casa foi contra o Patronato pela Copa Sul-Americana, no dia 12 de julho. E acabou sendo um jogo que acabou sucedendo a vitória também do Botafogo fora de casa contra o Grêmio, também por 2-0 no dia 9 de julho. Então, do início de julho até agora, o Botafogo vai mostrando uma certa irregularidade. É claro que acumulou muita gordura pelo seu excelente e histórico primeiro turno e vai dando indícios. Agora que é alimentado pela simpatia de grande parte da imprensa por não ter nenhuma resistência, ou melhor, não tem nenhuma rejeição ao Botafogo, aí vai tratando de uma forma que é completamente, é diferente e é desproporcional. Quando a gente vê essa mesma imprensa tratando e falando sobre Palmeiras, Corinthians, o próprio Flamengo, porque a gente sabe que são clubes que acabam tendo uma certa rejeição e resistência. O Botafogo, existe uma certa simpatia também que vai tratando a forma do Botafogo. Então, com isso, é o seguinte, o Botafogo ontem, após o empate, vaiado pela torcida durante e após o jogo. As escolhas do Bruno Lage começam a ser questionadas porque o torcedor ele tem a mesma perspectiva, a mesma perspectiva, vencer todos os jogos, ganhar sempre, usar sempre o time titular. Ele já teve promoveu ali um rodízio, não foi tão bem aceito, quando o resultado não é o de agradável é aquilo, fadado ao fracasso. E outras questões agora. O Botafogo tem um jogo contra o Bahia, no estádio Newton Santos. O Flamengo tem um jogo contra o Internacional, possivelmente o Internacional com a cabeça do Bolívar, nesse jogo importante das 4 final da Libertadores. O Flamengo tem a obrigação, e aí que é o problema, o Flamengo tem a obrigação de vencer o Internacional, de mostrar que quer competir, que está somando seus pontos
os seus 3 pontos, porque aí depois vem Botafogo e Flamengo. Botafogo possivelmente ainda estando invicto. E eu digo para vocês, em caso de vitória do Flamengo sobre o Botafogo, no estádio Newton Santos, com esse histórico do Flamengo vencendo e do Botafogo titubeando, olha só. Então, é fundamental para o Flamengo, diante dessas respostas que estão mostrando, o Flamengo continuar cumprindo o seu papel. Quem tem que se preocupar com o Flamengo hoje é o Flamengo. E a preocupação do Flamengo hoje, a preocupação do Flamengo também tem que ser com si próprio. Então o Flamengo tem que se preocupar com ele e a preocupação dele é com si próprio. O Botafogo vai se ver mais à frente. Mas olha, fiquem atentos, hein? Um forte abraço a todos vocês, continuem se cuidando. Vamos levando a sério. Um grande abraço a todos, se cuidem. Tchau, tchau.